Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o jogo de amanhã pela Copa do Brasil entre Vasco da Gama e União Rondonópolis, né? O Vasco vai ter um reforço aí voltando da seleção brasileira sub-20. Vamos falar sobre a lista dos relacionados e a provável escalação do Vasco para essa partida decisiva, né? O Vasco precisando vencer amanhã, lembrando que o empate não garante a classificação direta para a próxima fase da competição nacional. E vamos falar também sobre essa semana decisiva, né? Semana de tudo ou nada referente a contratações, né? O Vasco aí vai jogando todas as fichas aí, né, que tem nesse momento na vinda de jogadores para o setor ofensivo. Então a gente vai trazer todos os detalhes das negociações, quando são esperados, né, os jogadores aí para poder reforçar o Vasco nessa janela de transferências de começo de temporada. Então fica com a gente até o final para você não perder nenhum detalhe que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Quero também convidar todo mundo que ainda não é inscrito, né, você que não segue a gente aqui no YouTube, você que quer ficar bem informado todo dia com notícia, com informação do Vasco, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família, que todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai ter vídeo aqui com notícia do nosso Vascão. E quem puder ajudar, quem puder colaborar aí com o nosso trabalho, né, deixa aquele joinha, deixa aquele like, que é muito importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí justamente sobre esse jogo de amanhã, né? O Vasco volta a campo aí depois de 4 partidas consecutivas sem vitória, né? 2 derrotas nos 2 clássicos, contra o Flamengo e contra o Fluminense, e 2 empates, né, contra os pequenos, Volta Redonda e Sampaio Corrêa, né? A moral, a confiança da equipe está muito abalada. É óbvio que o torcedor ainda mais, né, chateado, triste com as apresentações que o Vasco vem fazendo aí nessas últimas partidas, mas amanhã é dia de colocar isso para trás, dar aquela chacoalhada no tapete, né, e ir para cima, né, cara? Amanhã é um jogo decisivo. Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Uma partida aí é muito importante. O Vasco esqueceu o que aconteceu nos últimos jogos, entrar focado amanhã. Espero que o Carille não poupe jogadores, né? Espero que ele não venha, né, inventar um time misto ou um time reserva. A Copa do Brasil é mais importante do que Campeonato Carioca. Então amanhã é dia de botar a força máxima dentro de campo, né? A gente teve agora há pouco a lista dos jogadores relacionados sendo divulgadas pelo Vasco da Gama. E tem algumas novidades. Por exemplo, o suíço Maxime Domingues ficou fora da lista, né, cara? Eu tô achando muito estranho, o Maxime não vem sendo utilizado, começou a temporada, fez até alguns joguinhos ali interessantes, né, participativo, depois praticamente não entrou mais nos jogos, e quem foi relacionado, esse sim que já era esperado, foi o menino Ryan Vitor, né, voltando da seleção brasileira, tá na lista, né, viajou e vai participar desse jogo de amanhã. Então a lista dos relacionados para a partida de amanhã é a seguinte: por ordem alfabética, vamos lá: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Maxwell Alegria, o goleiro Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Payet, Puma Rodrigues, Ryan, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Ou seja, o jogador que também ficou fora foi o Lucas Oliveira, né? Dando uma olhada aqui na lista, não foi relacionado, segue se recuperando aí de um desconforto muscular que ele teve na coxa direita, né, 2 rodadas atrás pelo campeonato estadual. Então a tendência, como eu falei, é que o Carille não poupe, né, apesar de ter saído algumas notícias ali que ele poderia levar um time reserva a campo. Eu acho que seria uma loucura, né, do treinador fazer um negócio desse, né? Eu acho que seria muita maluquice ele levar aí num jogo decisivo, um jogo de classificação, um jogo que vale
muito dinheiro aí para os cofres do Vasco, uma equipe considerada reserva. Então acredito que ele vai ali com o Léo Jardim no gol, nas laterais PH e o Lucas Piton, né? O PH voltando a ser titular, meio da zaga ali, acredito que ele vai manter o Lucas Freitas, que foi bem no último jogo, querendo ou não, na derrota para o Flamengo. Acho que ele não foi o culpado de nada, inclusive fez uma boa partida ao lado do João Vitor, lembrando que o Maurício Lemos pode ganhar a vaga a qualquer momento. Meio de campo a gente deve ter a volta do Jair, jogando ali ao lado do Paulinho e provavelmente do Matheus Carvalho, né, que também fez uma partida honesta na última partida. E aí, provavelmente Coutinho e Verratti, né, apesar do Ryan estar voltando, né, a tendência é que o Coutinho aí seja mantido jogando ali ao lado do nosso centroavante, o nosso capitão Pablo Verratti, que quer marcar gol, quer ser novamente o artilheiro da Copa do Brasil, como ele foi na temporada do ano passado. Então agora é isso, né? Aguardar, esperar, torcer, né, para que essa equipe amanhã faça uma boa partida e que o Vasco aí possa sair com uma vitória, como eu falei no começo, né? Lembrando que empate amanhã, o jogo vai para os pênaltis. A gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum, né? Imagina o sofrimento já numa primeira rodada de Copa do Brasil, levando uma partida para as penalidades máximas. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, vamos falar agora sobre mercado da bola, cara. Vamos falar aí sobre essa semana decisiva. Hoje é dia 17 de fevereiro, faltam aí 10 dias para a janela de transferências se encerrar. O Vasco até agora não anunciou, né, nenhum atacante, apesar da gente saber que há um acordo com o Benjamin Garré. Esse anúncio não foi feito ainda, né? O atacante argentino, ele é esperado essa semana agora, entre quarta e quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para fazer os exames médicos, assinar contrato com o Vasco da Gama, né? O Garré é um jogador de 24 anos, já falei muito sobre ele aqui no canal, não vou ficar sendo repetitivo, mas enfim, é um atleta que fez base lá na Inglaterra, no Manchester City, acabou não se destacando por lá, foi jogar na Argentina, passou em alguns clubes na Argentina também, sem muito destaque, foi para a Rússia, na Rússia, mesmo cenário. Não se destacou muito, né? Um jogador que tem um histórico de lesões, mas o Vasco está apostando, né? O Vasco está acreditando que no Brasil, que no Vasco ele vai se destacar, que vai ganhar aí realmente aí uma posição ali de importância nesse elenco ali do Fábio Carille. Além do Garré, o Vasco tem outras negociações em curso nesse momento, né? O Vasco negocia com o angolano Lloyd Augusto, né? As negociações estavam avançadas, porém ainda não concretizadas, né? Parece que o time lá da Turquia vem aí querendo que o Vasco pague valores à vista. O Vasco vem tentando parcelar, né, a compra do jogador, então ainda não há uma certeza que essa negociação vai sair do papel. O Vasco também negocia com o Nuno Moreira, né, jogador do Casa Pia de Portugal, porém existe concorrência, tá? O jogador vem se destacando em Portugal essa temporada. Em 20 jogos ele já fez 9 gols e deu 6 assistências, números aí, cara, incríveis, né, para um jogador aí de 24 anos, né, números muito positivos aí até o momento. Então Vasco, Braga, enfim, outras equipes portuguesas também têm interesse no jogador, né? Um jogador que ainda pode ter um potencial de revenda no futuro pela idade dele, como é do Benjamin Garré também. Os dois jogadores têm 24 anos de idade, então podendo se destacar no Brasil e ser revendido novamente ou para a Europa, ou enfim, ou para algum outro lugar. Então o Vasco fez uma proposta. Nesse momento aí as equipes negociam aí talvez a venda do jogador ao Vasco da Gama, que ele tem interesse, pelo que a gente apurou. O Nuno Moreira gostaria de jogar no futebol brasileiro e jogar aqui no Vasco da Gama. Tem também a situação com o atacante Fabinho, do América Mineiro, lembrando que é uma negociação um pouquinho mais complicada. O jogador teve uma lesão recentemente, eu acho que já fez uma oferta que foi rejeitada aí pelo América Mineiro, mas o Vasco ainda não desistiu da negociação. O Vasco entende que é um bom jogador para composição de elenco. E no decorrer do dia de hoje, também apuramos aí que o Vasco também está negociando a vinda de mais um centroavante, tá? Um jogador que seria para ser o reserva imediato de Pablo Verratti, né? A gente falou muito sobre o Daverson aqui no canal, né? O Daverson provavelmente não será aproveitado no Atlético Mineiro, né? Seria talvez uma boa peça. O Daverson sempre fala da vontade, do desejo dele de jogar no Vasco da Gama. O Daverson é um jogador já com uma idade, sim, 33 anos, mas, por exemplo, é muito mais jovem que o Verratti, que tem 37, faz 38 essa temporada. Então, acho que poderia ser uma boa reposição, né? Acho que é um jogador que poderia, com certeza, chegar ao Vasco da Gama e brigar, né, por posição com o Pablo Verratti, mas a informação é que o Vasco estaria buscando um jogador mais jovem, ali com cerca de 25 a 27 anos de idade aí para ser essa sombra, né, para ser esse reserva do Pablo Verratti. E aí, quero saber a sua opinião, o que você está achando
desse momento, o que você está achando aí de tudo que está acontecendo no Vasco em relação ao mercado da bola. E antes de terminar o vídeo, eu queria mais uma vez convidar a galera, quem por favor puder, segue a gente aqui no canal, aqui ó, esse canal Canto da Fé, um canal de orações, de bênçãos, canal aí de, enfim, que a gente divulga a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Então quem puder dar essa moral, tá aqui ó, no cantinho da tela, e o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Amém, fiquem com Deus, mais tarde a gente está de volta aí às 8 da noite para fazer aqui a nossa live. Valeu.